Muitos animais pré-históricos foram descobertos esse ano, de grandes predadores a animais minúsculos. Ainda temos muita coisa a descobrir sobre a história do nosso planeta. Essas novas espécies são apenas 2% disso. Então vamos ver todas as espécies pré-históricas de dinossauros e animais descobertas em 2024. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos ao vídeo mais especial do ano, o que eu sempre faço no final do ano, o vídeo com todas as descobertas do ano, de novas espécies e tudo. E cara, esse vídeo vai ser grande, então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante para ajudar, que tipo, cara, esse vídeo vai me dar muito trabalho, espero então que vocês gostem bastante. E também o like divulga o canal para outras pessoas virem assistir o canal e gostarem. Além de se inscrever, porque estamos indo rumo a 60 mil inscritos, que é o próximo passo do canal. Vamos começar relembrando. Cara, família, vocês não estão ligados. Ano passado vocês lembram que eu fiz e tipo, foi tipo, acho que 20 e poucas folhas de roteiro, tá ligado? Esse ano deu mais de 40 e eu tive que escrever no computador, que eu gosto de escrever à mão, todo mundo sabe. Só que eu tive que escrever no computador porque deu muita coisa. Vamos começar relembrando quais foram os 3 países que dominaram a paleontologia nos últimos anos. Lembrando, em 2022 o top 3 foi em terceiro lugar os Estados Unidos, em segundo lugar o Brasil e em primeiro lugar a Argentina. Aí em 2023 o top 3 foi formado por China em terceiro lugar, Brasil em segundo lugar de novo e os Estados Unidos em primeiro. Mas e agora? Quais são os 3 países que dominaram a paleontologia em 2024? Comenta aí embaixo, antes de vocês verem o vídeo, para ver se você vai acertar no final. Comenta o seu top 3. E em 2023 foram cerca de 120 espécies descobertas, o que é fantástico, incrível. Só que 2024 foi outro patamar. Foram cerca de 169 espécies descobertas, em 41 países diferentes. Esse vídeo vai demorar. Então vamos começar, e lembrando, uma marca aqui no canal, nesse vídeo de novas espécies também, é eu zoar muito os nomes estranhos que muitas espécies receberam. E se você não gostar, foda-se. Porque ano passado muita gente encheu o meu saco, eu zoando com o nome de muitas espécies nada a ver, e me encheram o saco. Eu já tô avisando aqui do início, que isso é marca registrada aqui no canal. Se você não gostar, vai ver Felipe Neto. Começando pelo Vietnã, onde teve uma descoberta bem recente, inclusive. Um mamífero que foi descoberto. Se trata de um mamífero do grupo Anorossorhexes, que foi nomeado Anorossorhexes andabata. Ele era bem pequeno e viveu há pouco mais de 2,5 milhões de anos atrás. E era um animal onívoro. Partindo para a Tunísia, temos a descoberta do maior lagarto-verme até o momento catalogado, o Pterastiodontosaurus marcellosanches. Esse pequeno animal de 90 centímetros se alimentava principalmente de invertebrados, como caramujos. Ele viveu há pouco mais de 35 milhões de anos atrás. Agora vamos para um lugar um pouco mais frio, a Antártida, onde também temos uma única descoberta. Mas ela é bem grande, o Plesiosauro Marambionectes mollinae, que viveu há 67 milhões de anos atrás, durante o fim do período Cretáceo. Esse animal podia passar dos 6 metros de comprimento, e só mostra como a fauna da Antártida, tanto terrestre como marinha, era incrível. Agora chegamos na Ásia, na Coreia do Sul, onde temos a descoberta de um novo iquinogênero. Nos fósseis das outros tipos de 2022 e 2023, eu não contei os iquinofósseis. Eu mostrei eles no início, mas eu não contei como novas espécies, né? Porque são iquinofósseis. Mas esse ano eu decidi contar com os iquinofósseis, porque teve muitos. Então eu decidi colocar eles também na lista de descobertas. E esse novo iquinogênero é o Dromaeosauriformes rarus, que foi nomeado a partir de um grupo de pegadas muito importantes para entendermos a evolução dos dinossauros para o voo. Essas pegadas pertencem a um tipo de dromeossauro muito próximo do Microraptor. Agora vamos para uma região que até me surpreendeu por ter descobertas. A Ucrânia, que está em guerra. A descoberta se trata de uma ave melanite, que foi nomeada Kirbov zelenkov. Esse mergulhão viveu há pouco mais de 2 milhões de anos atrás. E espero que acabe a guerra na Ucrânia para ter mais descobertas por lá. Agora vamos para a Jordânia, onde um grande pterossauro foi descoberto, o Inabitania alarabia, um asdarquídeo bem interessante, com um pouco mais de 5 metros de envergadura. Comparado com o Quetzalcoatlus, ele é muito pequeno, mas esse animal era bem grande, tá?
Agora vamos para um dos meus países preferidos, a Tailândia, onde o Varanosuco saconaconensis foi descoberto, um crocodilomorfo bem interessante do período Cretáceo, que podia chegar a pouco mais de 2 metros de comprimento. Agora voltando para a América do Sul, mais precisamente na Bolívia, teve a descoberta de um anfíbio, o Thelmatobius acacila. Esse pequeno animal viveu durante o Mioceno, há pouco mais de 6 milhões de anos atrás. Agora vamos voltar para a Europa, mais precisamente na Escócia, onde uma outra espécie de pterossauro foi descoberta, o Coleoptera evansai. Uma espécie bem interessante que podia ter mais de 2 metros de envergadura. Esse animal viveu durante o período Cretáceo. Agora chegamos em uma descoberta bem interessante, em um país que não tem tantas descobertas, em Luxemburgo, onde uma nova espécie de cefalópode pré-histórico foi descoberto, o Simoniteuphis michaeli, uma lula vampira pré-histórica do período Jurássico. Agora voltando para a América do Sul, onde teve muitas descobertas esse ano, tá? Agora vamos para o Peru, que geralmente tem poucas descobertas, mas sempre são incríveis, como a principal do ano passado, que foi o Perucetus colossus, que foi a única descoberta do Peru, só que foi a principal descoberta de 2023. Agora esse ano tivemos a descoberta de outro cetáceo lá no Peru, do Pebanista iacuruna, uma nova espécie de golfinho gigante, um boto pré-histórico da Amazônia peruana. Esse animal podia passar dos 4 metros de comprimento. Agora voltando para a Europa, chegamos na Suíça, onde uma grande descoberta foi feita. Se trata de um ictiosauro, o Argovisaurus Marta Fernandes, que podia chegar a 5 metros de comprimento e viveu há 170 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Agora, de novo, na América do Sul, chegamos no Uruguai, onde tivemos a descoberta de um animal interessante, o Uderlartitan celeste, um saurópode de cerca de 10 metros de comprimento e pouco mais de 4 metros de altura. Esse dinossauro viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos atrás. E com certeza ele passou pelo Brasil, viu? Agora, vamos para um lugar onde temos uma das maiores descobertas do ano, talvez a maior, o País de Gales. Não é só uma descoberta, é a maior do ano, tipo, eu tava falando talvez, mas é a maior, assim, em questão de tamanho, pois se trata do Ictiotitan, simplesmente o maior réptil marinho que já existiu, tanto que algumas estimativas colocam esse animal como simplesmente o maior animal que já existiu, ultrapassando a baleia azul e o Perucetus colossus. Mas são bem exorbitantes. As estimativas mais aceitas chegam de 25 a 30 metros de comprimento e cerca de 50 toneladas. Essa descoberta é simplesmente fantástica. Agora, uma das descobertas mais bizarras do ano rolou no Canadá. E se trata do Entotyreus sinaustros, nome do cara, que parece literalmente um alien. Sério, se você topasse com esse bicho, o que você ia achar que era? É um alien. Esse animal viveu durante o período Cambriano, a era dos aliens, né, que eu gosto de falar. E era bizarro. Agora chegamos na Namíbia, onde uma das descobertas mais interessantes do ano rolaram. Se trata de um anfíbio gigante, o Gaiasia geniae. Esse anfíbio predador parece um pouco com as salamandras, mas seus dentes são assustadores. E ele podia passar dos 2,5 metros de comprimento. Agora, vamos para o Paquistão, onde um mamífero bem interessante foi descoberto, o Bramiscus micrus, uma espécie de girafa pré-histórica que viveu há pouco mais de 9 milhões de anos. É um pouco menor que as girafas atuais, e outra diferença é que possui 2 pares de ossicones, aqueles chifres em cima da cabeça. Agora chegamos em um país que tem poucas, quase nada de descobertas, o Quirguistão. Só que a descoberta desse ano foi impressionante. Se trata de um dinossauro carnívoro, Metriacanthosaurídeo, o Alpcaracush quizicus, um predador de cerca de 8 metros de comprimento e quase 3 metros de altura.
Esse animal viveu há 165 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, sendo um grande predador, um dos maiores que foi descoberto esse ano e talvez o dominante da sua área. Agora uma das descobertas mais fofas da história, talvez a mais fofa desse ano, uma espécie de agapornis pré-histórica, a Agapornis longipes, que viveu há mais de 2,5 milhões de anos atrás, e nos ajuda a entender bastante a evolução desses psitacídeos incríveis. Agora vamos para a França, um país que sempre tem descobertas interessantes, e dessa vez não foi diferente, com a descoberta de um Abelis saurídeo. Encontrar espécies desse tipo na Europa é muito raro, e a espécie foi nomeada Caletodraco cotardi. Não se sabe muito sobre o tamanho desse animal, pelos poucos fósseis, mas se estima que ele tinha cerca de 6 metros de comprimento e viveu há cerca de 90 milhões de anos atrás. Agora uma descoberta bem bizarra é a de um invertebrado do Cambriano novamente, que foi nomeada Timorebestia copri, com apenas 30 centímetros. Esse animal foi encontrado na Groenlândia, e por incrível que pareça, era um predador, com um estilo de vida que se acredita bem parecido com o dos atuais golfinhos. E isso é surpreendente para entender a vida do Cambriano. Todos os países que vimos até agora descobriram apenas uma espécie. Agora vai começar a aumentar. Os próximos descobriram 2. Vamos começar por outro país que me surpreendeu, pois está em guerra também, que é a Rússia, né? Então, esse país a Rússia teve 2 descobertas. Começando pelo pequeno dinossauro Kyriacursus longipes, de 2,5 metros de comprimento, que viveu há 115 milhões de anos atrás, na Sibéria. Esse animal era provavelmente onívoro, e para surpresa de muitos, ele é um parente próximo do dinossauro Brazuca elafrossauro. E também teve recentemente a descoberta de um mamífero, um antílope, o Tavridia gromov, que viveu há pouco mais de 2,5 milhões de anos atrás. Voltando para a América do Sul, novamente, onde tem muita descoberta, tivemos 2 descobertas interessantes na Colômbia, começando por uma aranha imitadora de formigas, a Myrmarachne colombiana, que viveu há pouco mais de 20 milhões de anos atrás e está preservada em âmbar. A outra foi um grande réptil marinho, um dos poucos ictiossauros do nosso continente, que foi nomeado Platypteridius sp, um dos poucos ictiossauros descobertos na América do Sul, como falei. Agora chegamos nos nossos amigos portugueses, meus queridos gajos. Portugal sempre tem descobertas interessantes. Dessa vez foram 2, começando por um crocodilomorfo, o Ophiuchsassacus paimogonectes, que viveu durante o período Jurássico. E a segunda foi um dinossauro bem interessante, o Hesperonyx martiniotomosaurum. Olha o nome! Um ornitópode do período Jurássico, que podia chegar a cerca de 3 a 4 metros de comprimento. Agora, chegamos em um dos países mais populosos do planeta, a Índia, onde 2 descobertas interessantes foram feitas. E uma delas é simplesmente sensacional. A Vasuki indicus, que pode ser a cobra mais comprida que já existiu, maior até que a titanoboa, cara. As estimativas colocam esse animal com mais de 15 metros de comprimento. Ela viveu há cerca de 60 milhões de anos atrás. E a segunda foi um artrópode preservado em âmbar, um pseudoescorpião, o Geogarania valiaensis. Agora vamos voltar para a África, mais precisamente no Zimbábue, onde 2 descobertas foram feitas, começando por um dinossauro sauropodomorfo do período Triássico, que foi nomeado Musanqua staniatiensis. Pelos poucos fósseis não dá para saber o tamanho certo do animal, mas as estimativas chegavam a pouco mais de 4 metros de comprimento. Agora a segunda é um peixe pré-histórico de mais de 400 milhões de anos, o Pheganoceratodos eduardsi. A Mongólia é um dos países que sempre esteve no topo das descobertas, mas está decaindo um pouco a cada ano, e aí teve apenas 2 esse ano, tendo diminuído bastante o número de descobertas, saindo bem do top 10, né? Mas teve 2 descobertas interessantes, começando pelo Arenadraco prima, um trodontídeo interessante do período Cretáceo,
e que viveu há 72 milhões de anos atrás. E a outra espécie também é um tronontídeo, o Urbacodon norelli, que viveu na mesma época, e ambos chegavam a pouco mais de 1,30 m de comprimento. Agora chegamos no Líbano, onde duas descobertas foram feitas. A primeira, uma mosca pré-histórica do período Cretáceo, que foi nomeada Leptotarsus rei. E o outro é mais um inseto que foi descoberta, o Nanotaniderus granieri, que foi muito bem preservado em âmbar. Agora vai só aumentar o número de descobertas. A partir daqui é 3 a 4 a 5 até chegar no topo. O México está vindo numa crescente muito boa nesses últimos anos. E esse ano teve 3 descobertas bem interessantes. Começando por um peixe, o Macabe tojolabalensis, que viveu durante o período Cretáceo. A outra é um grande dinossauro hadrossaurídeo, o Coahuilasaurus lipani. Esse animal podia chegar a 8 metros de comprimento e possuía uma crista bem interessante. E a última foi um grande tiranossaurídeo, o Labocania aguilonai, que podia chegar a cerca de 6,3 metros de comprimento. Um grande predador que viveu há 72 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Agora chegamos em um país que sempre surpreende, a Nova Zelândia, que esse ano teve 4 novas descobertas incríveis. A primeira é a Aureia rererua, um golfinho pré-histórico que viveu há pouco mais de 7 milhões de anos atrás. A segunda é um caranguejo pré-histórico, o Pseudocarcinus cal... Eu me recuso a pronunciar esse segundo nome, se vocês quiserem pronunciar, pronunciem. Esse animal possui uma das maiores garras já registradas e viveu há pouco mais de 5 milhões de anos atrás. A terceira foi uma ave marinha, o Ardena buchanambrouini, que é o De Bruyne, que era bem interessante. Essa espécie foi extinta há 5 milhões de anos atrás e se alimentava de peixes e crustáceos. E a última que foi descoberta na Nova Zelândia foi um pinguim pré-histórico, chamado Pacudiptis racataramea, que tem cerca de 45 centímetros e viveu há 24 milhões de anos atrás. A Espanha, que nos últimos anos teve poucas descobertas, esse ano estourou e quase entrou no top 10, ficando em 11º. A primeira que vamos falar é a do felino Magherifelis peini, que viveu há 15 milhões de anos atrás. Era bem pequeno e provavelmente predava animais pequenos, como roedores e pássaros. Já a outra, e a maior de todas, é um grande espinossaurídeo, o Riojavenatrix lacustris, que virou uma estrela na Espanha. E tem até documentário chegando dele. Esse animal podia passar dos 8 metros de comprimento. E a terceira é um grande crocodilomorfo, uma nova espécie de Asiatosuchus, o Asiatosuchus enotriensis, que tem uma cabeça diferenciada e bugada, não é mesmo? E por último, um grande saurópode, o Kunkasaura pintiquiniestra, que não era tão grande comparado a outros saurópodes, já que chegava a pouco mais de 7 metros de comprimento e 3 metros de altura. Agora chegamos no nosso top 10, os 10 países que dominaram a paleontologia esse ano. Qual que vai te surpreender por estar aqui? Vamos começar por Mianmar, que sempre tem muitas descobertas, em grande parte de invertebrados preservados em âmbar. E esse ano foram 5 descobertas. As 3 primeiras que foram descobertas juntas são 3 espécies de cigarras pré-históricas, que foram nomeadas Unotalia emeri, Cretotetictarga echegebakov e Prauana chiaai. Vai se lascar esses nomes, mano. Que viveram durante o período Cretáceo. E a outra foi de um mosquito pré-histórico, o Burmogerris rarus, que viveu durante o período Cretáceo. E por último, um dos lagartos mais antigos já descobertos, o Electroscincus zed, que está preservado em âmbar. Esse animal viveu há pouco mais de 80 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Em nono lugar, temos a Inglaterra, que possui sempre descobertas fantásticas e já foi o país número 1 da paleontologia. Esse ano tiveram um total de 6 descobertas.
A primeira foi um dinossauro terópode, chamado Donraptor normani. Era pequeno e viveu há 200 milhões de anos atrás, bem no início do período Jurássico. A outra é um grande dinossauro de mais de 5 metros de comprimento, o Compsognathus chasei, primo do nosso querido Iguanodon. Já a terceira é um grande mamífero, uma morsa pré-histórica, Ontocetus post, que viveu há pouco mais de 2 milhões de anos atrás. Aí temos a descoberta de uma ave pré-histórica de mais de 50 milhões de anos, que foi nomeada Xenavicola pamelae. Era bem pequena, com pouco mais de 10 centímetros. E já essa outra descoberta, muitos não gostaram. Muita gente aí, pois se trata de uma barata pré-histórica, a Alderblatina simpsi. E uma barata mostrando que as baratas já eram sinistras desde o período Cretáceo. E a última que teve, e mais recente, foi de um réptil bem pequeno do período Triássico, o Treordatoph chasmatus, que por incrível que pareça, por essa carinha fofa, acho que dá pra perceber até, é um parente das tartarugas. Agora chegamos no país que está crescendo a cada ano que se passa na paleontologia, o Marrocos, que por muito tempo esse ano ficou no top 3, inclusive. Vamos começar por um dinossauro bem interessante que foi descoberto lá, o Minquarria bata, um hadrossaurídeo de cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Esse animal viveu durante o período Cretáceo. Já a outra, um pouco maior e surpreendente, é a de um mosasauro, bem interessante, o Quindiaria acuta, que era um enorme cara, com mais de 7 metros e meio de comprimento. Ele viveu no fim do período Cretáceo, e uma das descobertas que mais chocou a paleontologia foi o Tyreosaurus atlasicus, que pode parecer mentira, cara, muita mentira, mas era um estegossaurídeo que tinha as placas ósseas das costas deitadas, o que foi a primeira teoria quando descobriram o estegossauro, só que isso foi totalmente descartado e virou uma piada na época. Só que agora foi descoberto um estegossaurídeo com as placas dessa maneira, e isso é surpreendente. Já a outra descoberta foi um peixe pré-histórico do Cretáceo, o Macrosprosodon hiltoni, que era bem pequeno, com cerca de 1 metro de comprimento. Continuando nos peixes, temos um cascudo pré-histórico, o Afrocascudo saaraensis, que viveu durante o período Cretáceo. Os cascudos estão na Terra há muito mais tempo do que você imagina. E finalizando, temos o pterossauro Acarrhynchus martili, que chegava a pouco mais de 3 metros de envergadura. Agora chegamos no 7º lugar, onde tem outro país que está sempre crescendo na paleontologia, o Japão, que fez muitas descobertas, um total de 7 descobertas. Começando por um tubarão pré-histórico, o Parvodus hominetionensis, que viveu durante o período Triássico, há 230 milhões de anos atrás. Ele não era muito grande e se alimentava de peixes e moluscos pequenos. Aí temos o pequeno dinossauro trodotídeo, o Hypnovenator matsubaraitoreoro, meu Deus do céu, que viveu durante o período Cretáceo e se alimentava de animais pequenos. Então temos mais um dinossauro, um ceratopsiano, basal, o Sasaia magnomus saeguzai. Ele tinha um pouco mais de 80 centímetros e viveu há 100 milhões de anos atrás durante o período Cretáceo. Então temos uma descoberta um pouco mais recente, de um camarão pré-histórico, o Macrochilindrus itoi, que viveu há pouco mais de 5 milhões de anos atrás. Aí vem um mamífero, um golfinho pré-histórico, de 15 milhões de anos, o Myodelphinus miensis, que era muito interessante, chegando a pouco mais de 2 metros de comprimento. E por último, um grande pterossauro, para surpresa de muitos, pois é muito raro encontrar pterossauros no Japão. O Nipponopterus mifunensis, com mais de 7 metros de envergadura ainda por cima. Ou seja, ele não era só um pterossauro, ele era gigante. Aí, em 6º lugar, vem um país que eu não sou muito fã, que quem me segue aqui no canal sabe que eu não suporto a Alemanha, tá ligado? A Alemanha, aí quem me segue sabe que é por que eu tenho raiva desse país. Mas a Alemanha fez 7 grandes descobertas, começando por um anfíbio, o Stenocrânio bouri. Dá pra entender esse nome, né? Porque é o tamanho do crânio do bicho. Esse animal viveu durante o Permiano e era um predador. Além de também um grande plesiosaurídeo, o Franconiasaurus brevispinus, que viveu há 175 milhões de anos atrás. Esse animal chegava a pouco mais de 5 metros de comprimento. Seguindo, temos um ichnodermo, o Ophiactis rex, do período Jurássico.
E talvez a descoberta mais importante da Alemanha no ano foi o Buronius Manfred Schmidt, que tomou o posto de menor hominídeo descoberto, e esse ser viveu há pouco mais de 1,8 milhões de anos atrás. Então temos uma das coisas que mais encontram na Alemanha também, não pode faltar, pterossauros. Esse é o Propterodactylus frankerlii, que viveu durante o período Jurássico e chegava a pouco mais de 1,30 m de envergadura. Mais uma descoberta é de um crocodilo marinho, que foi nomeado Enalioetes schroedervrivel. Esse animal viveu durante o período Jurássico e chegava a pouco mais de 2 metros de comprimento. E a última, mais recente, foi a descoberta de mais um pterossauro, o Scyphosauria bavarica, que ajuda a entender bastante a evolução dos pterossauros. Chegamos no top 5 dos 5 países que dominaram a paleontologia. E para surpresa de muitos, em quinto lugar está a Austrália. Esse ano ela surpreendeu bastante, normalmente não tem tantas descobertas. Só que esse ano teve 14 descobertas, bem interessantes. Dobrou, né? Praticamente no sexto lugar, que foi a Alemanha, tinha 7, a Austrália em quinto já tem 14, dobrou de descobertas. Começando por um peixe pré-histórico do período Devoniano, o Haragicatectes zumini, que era um peixe carnívoro de quase 2 metros de comprimento. E seguindo com 3 mamíferos pré-históricos, 3 espécimes de cangurus, que viveram há pouco mais de 2 milhões de anos. Elas foram nomeadas Protemnodon viator, Protemnodon mancurra e Protemnodon dansonii. E pouco depois tivemos a descoberta de 3 mamíferos monotremados na mesma área e que viveram durante o período Cretáceo, 97 milhões de anos atrás. Se trata de um parente das equidnas, o Opalius splendens, um parente dos atuais ornitorrincos, que foi nomeado Darragarra aurora, e o Parvopalus clitiei, que não é tão próximo de nenhum dos dois e é um pouco menor. Agora indo para os répteis, temos a descoberta do pterossauro Halischia pertescene, que chegava a pouco mais de 3 metros de envergadura e era um parente do nosso Anhanguera. Agora vamos voltar para 419 milhões de anos atrás, durante o Devoniano, pois teve a descoberta de uma espécie de selacanto, o Ingamugaui rigarri, que era bem diferente do selacanto atual, e ajuda a entender a evolução dessa espécie. Temos a descoberta de 3 espécimes de tilacinos pré-históricos, próximos do tigre da Tasmânia, que muitos conhecem. As espécies foram nomeadas Badicinus timfalgneri, Nimbacinus petebridgei e Nigmalacinus nigelmarveni. O último com uma homenagem para o grande Nigel Marven, que muitos devem conhecer. E esses animais viveram há pouco mais de 2 milhões de anos. Seguindo, temos a descoberta de um inseto do Cretáceo, a Balade Waro, uma mosca bem interessante. E por último, a descoberta de um animal extremamente antigo, de mais de 555 milhões de anos, o Quaestio simpsonorum, que nem parece ser um animal, não é mesmo? Agora, antes de eu falar o top 4, comenta aí qual vai ser o top 3, qual vai ser os 3 países que dominaram a paleontologia esse ano. Comentem aí embaixo, que eu quero ver se vocês vão acertar, quem já não comentou do início do vídeo. Chegando no top 4, temos os nossos hermanos, a Argentina, que teve 15 descobertas interessantes e bem legais. A Argentina, que nos últimos anos, no ano passado decaiu muito, ano passado não teve tantas descobertas, tanto que quase ficou fora do top 10, basicamente, e no outro ano foi a dominante, né? Dominou a paleontologia em 2022. Mas agora caiu e está em 4º lugar. Vamos começar pela descoberta do saurópode Sirdesaura marai, que era bem grande, com mais de 13 metros de comprimento e 4 metros de altura. Ou seja, era um herbívoro gigante que viveu durante o período Cretáceo. Continuando com uma ave pré-histórica, o Unquetro de Mendoza, que viveu há pouco mais de 20 milhões de anos e era uma ave semiaquática. Depois encontraram um sinodonte do período Triássico, o Riojanodon nenoi, que era bem pequeno e vivia em tocas, provavelmente. Também temos o Chaquisaurus necu, um dinossauro ornitópode bem interessante. Não era tão grande, com pouco mais de 90 centímetros de comprimento. Esse animal viveu há 93 milhões de anos atrás. Logo depois teve a descoberta de uma das menores espécies de saurópodes que já existiram, o Titanomachia gimenese, que podia chegar a pouco mais de 6 metros de comprimento e 2,20 metros de altura. Daria para ter um rebanho dele, como quase criar igual gado. E esse animal viveu no fim do período Cretáceo. E na mesma região foi descoberto um predador, um Abelisaurídeo, que foi nomeado Colenquin inacaiale. Esse animal chegava a pouco mais de 5 metros de comprimento e viveu na mesma época que o Titanomachia e também que o Carnotauro.
E além dele, outro predador foi descoberto por lá, o Jilkin lechiguanai, um dromeossauro, mais um dromeossauro da América do Sul. Esse animal podia passar dos 3 metros de comprimento, ou seja, era bem maior que um velociraptor, e viveu há 70 milhões de anos atrás. Tem também a descoberta de um crocodilo terrestre, parente de um que viveu no Brasil, o Araripe sulcus manzanensis. Muitos paleontólogos ainda acreditam se tratar da mesma espécie que foi descoberta aqui no Brasil, e não são espécies diferentes, mas precisa de mais estudos para saber isso corretamente. Agora tem também a descoberta de um peixe pré-histórico, o Bunocephalus serranoi, um bagre que viveu há 7 milhões de anos atrás e chegava a pouco mais de 60 centímetros. Aí tem mais um saurópode, o Campanhenhen fragilissimus, que viveu há 99 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, e chegava a quase 10 metros de comprimento e pouco mais de 3 metros de altura. Aí temos mais um dinossauro ornitópode, o que era raro antigamente descobrir na América do Sul, agora toda hora está encontrando. A espécie foi nomeada Emiliasaura alessandri, e esse animal viveu no início do período Cretáceo. Aí vem a descoberta de duas espécies de répteis pré-históricos do período Cretáceo, que são parentes do atual tuatara, o Alamitosfenus mineri e o Notosfenus finesterri, ambos com pouco mais de 20 centímetros. E também teve a descoberta de um pterossauro do período Jurássico, um dos mais antigos pterossauros da América do Sul, o Melcanter pateco, um pequeno animal de 1 metro de comprimento e pouco mais de 1,5 metro de envergadura. E por último temos uma tartaruga pré-histórica, a Balamenis mansillai, que viveu durante o período Cretáceo. Agora, vamos entrar no top 3, os 3 países que dominaram a paleontologia esse ano. Será que você acertou? Então vamos conhecê-los agora e todas as espécies descobertas. Em terceiro, temos a China, um dos países que pode tomar o posto dos Estados Unidos de país número 1 da paleontologia. Na real, temos apenas 3 países que podem fazer isso nesse momento, segundo os cientistas, né, assim, observando a quantidade que pode ter de descobertas. E se tiver investimentos certos e certinho, pode sim passar facilmente os Estados Unidos, que é a China, o Brasil e a Argentina. A China vem esse ano com 20 descobertas incríveis, começando com a descoberta de um grande saurópode, o Gandhititan cavocaudatus, que viveu 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Ele chegava a mais de 14 metros de comprimento e mais de 6 metros de altura, um herbívoro gigante. Continuando com uma descoberta incrível, um estegossauro do período Cretáceo, o Yambeilong ultimus, por isso que ele também recebeu esse nome Ultimus, pois ele viveu há 100 milhões de anos atrás, e com pouco mais de 6 metros de comprimento, esse animal foi um dos últimos estegossaurídeos. E aí temos a descoberta de um parente dele, um dinossauro blindado, o Datai ingliagis, um anquilosaurídeo que possuía uma grande blindagem, inclusive possuía vários chifres na bochecha. Outro grande dinossauro que foi encontrado foi o Dingia dongjigensis. Esse animal podia passar dos 13 metros de comprimento e mais de 6 metros de altura. Ele viveu durante o período Jurássico, há 145 milhões de anos atrás. Tem também a descoberta de répteis marinhos, não foi só dinossauros, como o Dinocephalosaurus orientalis, que viveu há 240 milhões de anos atrás, durante o Triássico, e chegava a 6 metros de comprimento. Mas, voltando para os dinossauros, tivemos a descoberta da ave Imparavis attenborough, que é uma homenagem, esse segundo nome, para o David Attenborough. Essa ave viveu há 120 milhões de anos atrás. Era uma Enantiodonte muito interessante. E tivemos a descoberta, em um mesmo local, a descoberta de 2 espécies de mamíferos, do período Jurássico, o Dianoconodon yong e o Pterodocodon shoui. Ambos viveram há 150 milhões de anos atrás. Também tivemos descobertas de icnofósseis na China, e um muito incrível, por sinal, de pegadas do maior trodontídeo que pode ter existido. Esse iquinogênero foi nomeado Fujianipus yangliang, e as estimativas colocam esse animal com mais de 5 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Agora, o mamífero que foi nomeado é o Spanodorcas longidontica, um antílope pré-histórico que viveu há pouco mais de 4 milhões de anos atrás. Era um pouco menor que as espécies atuais. Não podemos esquecer das tartarugas. A espécie descoberta na China foi nomeada Xianyuchelis yangliling e viveu no fim do período Cretáceo. Continuando, temos a descoberta de mais uma espécie de estegossauro, o Bainosaurus baogiensis, que viveu há 165 milhões de anos atrás e chegava a pouco mais de 5 metros de comprimento. E tem também a descoberta sempre de um peixe bizarro, o Shangxingaspis niazong, que viveu há pouco mais de 400 milhões de anos atrás. Olha a carinha dele, cara, que coisa fofa. E temos também tiranossauros na China, como a descoberta do Asiatyranus, só que ele era bem menor, podia chegar a pouco mais de 3 a 4 metros de comprimento.
o Asiatyranus shui. Esse animal viveu durante o período Cretáceo. E os dinossauros não param de aparecer na China, pois tivemos a descoberta de um Hadrosaurídeo, o Qianjiangsaurus shangxing, que chegava a mais de 7 metros de comprimento e viveu durante o fim do período Cretáceo. E continuando nos dinossauros, temos a descoberta de uma ave semiaquática do Cretáceo, o Schuylingornis angelae. Essa pequena ave pode ter sido uma das primeiras a ter características semiaquáticas. A China não parou de descobrir dinossauros, e veio a descoberta do Yuanyanglong bainyan, um oviraptorsauro de pequeno porte que viveu há 110 milhões de anos atrás, e era uma espécie bem basal. E sem parar, temos um novo anquilosaurídeo, o Huanxiangzhoulong shouwen, que viveu durante o período Cretáceo e passava dos 6 metros de comprimento. Ele era bem grande. E teve a descoberta de um novo réptil marinho, o Dianmeisaurus mutaensis, que viveu durante o período Triássico há 245 milhões de anos atrás. Ele era pequeno, com pouco mais de 1,5 metro de comprimento. E a última descoberta da China foi bem recente, um dinossauro sauropodomorfo, um dos maiores que já existiu, com até 9 metros de comprimento e 3 metros de altura. Esse animal era um dos titãs de sua época. Foi nomeado Li Shulong Wang. Meus dinossauros, enquanto eu estava editando esse vídeo, houve mais uma descoberta na China, de um dinossauro, o Archaeocursor asiáticos. Esse dinossauro é o ornitisco mais antigo já descoberto na China. Ele viveu há 193 milhões de anos atrás durante o período Jurássico e tinha apenas 1 metro de comprimento. Ou seja, a China acabou fazendo 21 descobertas ao total, empatando com o segundo lugar. E aí a diferença ficou muito pequena. Do terceiro, o segundo e o primeiro, uma descoberta de diferença praticamente entre as três. Cara, fantástico, ok? Vocês vão ver aí o segundo lugar e o primeiro ainda, mas já adiantando porque eu falo depois, mas atualizando, né? Por causa dessa descoberta da China. E em segundo lugar, temos o nosso querido Brasil. Nosso país só cresce na paleontologia e pelo terceiro ano seguido está no top 2 de descobertas, ficando em segundo lugar nesse... Nossa, viramos um Vasco. Esse ano teve 21 descobertas, começando pela descoberta de um artrópode do período Cretáceo, o Mesoproctus raioli, que foi descoberto no Ceará. Depois tivemos a descoberta de uma cecília pré-histórica de cerca de 24 milhões de anos, a Imboirana acrux. Ela foi descoberta em São Paulo. Pouco tempo depois tivemos a descoberta de um anfíbio carnívoro de mais de 2,5 metros de comprimento, o Coatsuchus rosai. Ele foi encontrado no Rio Grande do Sul, onde viveu há 247 milhões de anos atrás durante o período Triássico. E seguindo no Triássico, temos a descoberta de um sinodonte, o Paratraversodon franciscaensis, que viveu há 236 milhões de anos atrás e também foi descoberto no Rio Grande do Sul. Agora indo para o grupo dos arcossauros, tivemos os Schutzsuchus loricatus, que foi um grande pseudosúquio de 2,5 metros de comprimento e mais de 1 metro de altura, e que viveu durante o período Triássico e também foi descoberto no Rio Grande do Sul. Agora, mais recente em questão de tempo, tivemos a descoberta da enorme tartaruga de água doce, o Peltocephalus maturin, que viveu há pouco mais de 10 mil anos atrás e chegava a mais de 2,5 metros de comprimento. Esse animal foi descoberto em Rondônia. E o primeiro dinossauro descoberto no Brasil esse ano foi um dos mais importantes da história da nossa paleontologia, o Thietasaura derbiana, que é o primeiro dinossauro ornitístico confirmado em território brasileiro. Esse animal de 2 metros de comprimento viveu durante o período Cretáceo, há 80 milhões de anos atrás, e foi descoberto na Bahia. Voltando para os mamíferos, tivemos a descoberta do Xenocinus crypticus, um mamífero marsupial que viveu há 50 milhões de anos atrás e chegava a pouco mais de 60 centímetros. Ele viveu e foi descoberto no Rio de Janeiro. Logo depois tivemos a descoberta do Pirabacarcinus iara, um caranguejo pré-histórico de 20 milhões de anos, que foi descoberto no Pará. E voltando com os dinossauros, tivemos a descoberta de um saurópode, que recebeu um nome meio engraçado, né, cara? Tipo Tiamat valdeci. Esse animal não era gigante, tinha pouco mais de 6 metros de comprimento e quase 2 metros de altura, e viveu durante o período Cretáceo, no Ceará. Depois tivemos uma descoberta incrível, o Caipirasuchus catanduvensis, um pequeno crocodilo terrestre que podia emitir sons diferenciados. Sabemos disso graças ao seu fóssil muito bem preservado. Esse animal viveu 85 milhões de anos atrás e chegava a 1,20 m de comprimento. E por outra coisa incrível é que ele era herbívoro. Isso é surpreendente. E ele foi descoberto em São Paulo. Agora, o primeiro pterossauro descoberto no Brasil esse ano foi o Toruquijara bandeirae. Ele era pequeno, com pouco mais de 1 metro de envergadura e viveu 90 milhões de anos atrás. Esse animal viveu e foi descoberto no Paraná. Também tivemos a descoberta do primeiro gracilo suquídeo, Brazuca, o Parvosuchus aurelioi,
que tinha pouco mais de 80 centímetros e viveu durante o período Triássico e foi descoberto no Rio Grande do Sul. Mas também tivemos outra descoberta no Rio de Janeiro, que foi um outro mamífero marsupial, o Thylacolpygmaeus oliveri, que viveu há pouco mais de 40 milhões de anos atrás. Então tivemos a descoberta bem interessante, o Epoidesuchus tavaresii, um crocodilomorfo parente próximo do Carprosuchus. Ele chegava a pouco mais de 2,5 metros de comprimento e viveu durante o Cretáceo. E também foi descoberto em São Paulo. No Brasil, também foram descobertos novos iquinofósseis, como as pegadas de um grande saurópode gigante na Paraíba, em Sousa. Esse iquinogênero foi nomeado Sousa Titanosauripus hobsoni. Essas pegadas foram feitas durante o período Cretáceo. E seguindo tivemos a descoberta de um pequeno roedor de 11 milhões de anos, o Acanichenes ruiniquini, que viveu e foi descoberto no Acre. Depois tivemos a descoberta de um pararréptil, o corno... Eu esqueci que o nome desse bicho era esse. O Cornualbus primus, o primo corno, que é um parente próximo das tartarugas. Esse animal tinha pouco mais de 30 centímetros e viveu durante o período Triássico, há 230 milhões de anos atrás, e foi descoberto no Rio Grande do Sul. Aí tivemos a descoberta de um silesaurídeo, que pode ser o dinossauro mais antigo que já existiu, pois grande parte dos paleontólogos apoia que os silesaurídeos são dinossauros verdadeiros. E a descoberta do Gondwanax paraisensis é uma das coisas que mostra isso. Esse animal de 2 metros de comprimento viveu há 237 milhões de anos atrás e foi descoberto no Rio Grande do Sul. Depois tivemos a descoberta de um tatu pré-histórico de mais de 45 milhões de anos, o Parutaetus oliveri, que foi descoberto no Paraná. E a última descoberta brasileira foi também praticamente a mais importante desse século, a Navaornis estiae, que é uma pequena ave do período Cretáceo, que nos ajuda a entender com quase de maneira perfeita a evolução das aves. Essa pequena ave é incrivelmente importante. Agora, em primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo, o país considerado por enquanto número 1 da paleontologia, os Estados Unidos, que teve cerca de 22 descobertas interessantes. Começando por um réptil marinho, o Unctarella specta, que viveu há 80 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo. Era pequeno, com pouco mais de 1,80 m de comprimento. Depois tivemos uma das maiores descobertas desse ano, o superpredador, o Tyrannosaurus mecraensis, que reinou antes do T-Rex. Esse animal chegava a 13 metros de comprimento e quase 4 metros de altura, segundo estimativas, e viveu há 76 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Voltando mais ainda no tempo, tivemos a descoberta do Aetosaurídeo Garzapelta muelleri, que viveu durante o período Triássico e chegava a 3 metros de comprimento. Aí tivemos a descoberta do Eonephron infernalis, um dinossauro oviraptorídeo que viveu há 66 milhões de anos atrás no final do período Cretáceo. Ele não era tão grande, com pouco mais de 1,5 m de comprimento. Aí tivemos a descoberta de 2 tubarões pré-históricos bem interessantes, o Troglododus trimbley e o Glycmanius careforum, do Carrefour, que viveram há 325 milhões de anos atrás, e se alimentavam de presas pequenas. Continuando, tivemos a descoberta de uma morsa pré-histórica, o Vanenictus schipperdi, que viveu há pouco mais de 5 milhões de anos atrás e tinha um tamanho bem parecido com as morsas atuais. Aí tivemos a descoberta de um tubarão do período devoniano de 326 milhões de anos atrás, o Cosmocelachus melling, que tinha pouco mais de 1,5 m de comprimento. E indo para os mamíferos, tivemos a descoberta de uma das baleias verdadeiras mais antigas que já existiam, o Phucaea humilis, que viveu há 34 milhões de anos atrás e tinha pouco mais de 4 metros de comprimento. Esse animal é surpreendente. E tivemos a descoberta de um Muppet pré-histórico, o Kermitops greats, um anfíbio que os paleontólogos nomearam assim por seu crânio lembrar muito o Caco, personagem principal dos Muppets. Esse animal viveu durante o Permiano. Aí tivemos a descoberta de um mamífero incrível que viveu pouquíssimo tempo depois da extinção dos dinossauros, o Militocodon lidae. Ele viveu há 65,5 milhões de anos atrás. Era muito pequeno e pesava cerca de 460 gramas. Voltando mais no tempo, temos a descoberta de uma aranha pré-histórica, a Douglas arachne acanthopoda, que possui pernas cheias de espinhos. Esse animal viveu durante o período Carbonífero. Agora, voltando para os dinossauros, temos a descoberta de um novo ceratopsídeo, o Lokiceratops rangiformis. Ele foi nomeado em homenagem ao Loki, por causa do seu crânio, que lembra o capacete do Loki. Esse animal de pouco mais de 6 metros de comprimento viveu durante o período Cretáceo, há 75 milhões de anos atrás. Aí tivemos a descoberta de um dinossauro topeira. Esse animal vivia em tocas embaixo da terra e foi nomeado Fauna resorgai. Esse animal de 1,5 m de comprimento viveu há 99 milhões de anos atrás e mostra que os dinossauros estavam em todos os lugares. Agora, voltando mais no tempo, temos a descoberta de um pseudosuchiano. Olha o nome desse trem, mano.
o Beguin-Guixingasucus eremicarminis. Que nome do caramba, bicho. Esse animal viveu durante o período Triássico e tinha mais de 4 metros de comprimento. Continuando, temos a descoberta de uma pequena cobra de pouco mais de 80 centímetros, que viveu há 30 milhões de anos. A Hibernophis praetaupti. Agora voltando para os dinossauros, temos a descoberta de um grande saurópode de Plodocídio, o Ardetosaurus viator, que podia passar dos 15 metros de comprimento e cerca de 5 metros de altura. Esse animal viveu durante o período Jurássico há 150 milhões de anos atrás. Aí temos a descoberta de uma ave do final do Cretáceo, a Magnus aves ecalaicaensis, que era bem grande para aves da época, com mais de 1 metro de envergadura. Outra ave descoberta, inclusive na formação Hells Creek, foi a Avisaurus darwini, que era, para surpresa de muitos, uma ave predadora, com um estilo de vida parecido com os atuais falcões, só que ela viveu há 68 milhões de anos atrás durante o período Cretáceo. Isso mostra a grande diversidade de aves dessa época. Tivemos a descoberta de um mamífero metatéreo, o Eleocola piscianus, que tinha pouco mais de 80 centímetros, bem grande para a época, já que viveu durante o período Cretáceo, há 70 milhões de anos atrás. Aí temos a descoberta de um invertebrado bem interessante, o Lomancus edcolben. Esse animal viveu há 500 milhões de anos atrás, sendo um dos mais antigos do planeta. E a última descoberta dos Estados Unidos foi um anfíbio chamado Ninumberra docoduca, eu tô caduco já, que vivia em tocas no fundo dos rios para sobreviver à época de secas do Triássico, há 231 milhões de anos atrás. Um ano fantástico para a paleontologia. Novamente o Brasil, a China e os Estados Unidos ficaram no top 3, dominaram. Mas tivemos surpresas como a Austrália. E para você ver a diferença do top 3, os Estados Unidos com 22 descobertas, o Brasil com 21 e a China com 20. A diferença foi muito pequena nesse top 3. Os 3 países foram impressionantes. E com certeza o país que mais descobriu dinossauros foi a China. Óbvio, teve praticamente só 2 espécies que não eram dinossauros. Então, a China arregaçou em descobrir dinossauro. Mas todos foram incríveis, sensacionais. Mais um ano incrível para a paleontologia. Eu espero que ano que vem seja melhor ainda, porque todo ano, se vocês forem reparar, só está aumentando as descobertas e tá fantástico. E aqui no Brasil, tomara que só melhore a paleontologia. Mas comenta aí embaixo, qual foi a descoberta mais incrível e importante para vocês? O meu top 3, meu top 4 fica com o Ichthyotitan, o Tyrannosaurus necraensis, a Navaornis e também eu vou colocar a Vasuki indicus. Para mim foi as 4 descobertas mais incríveis desse ano. E lembrando que eu amei todas. Então é isso, meus dinossauros. Tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu acho que de Natal já passou, quando eu tô postando esse vídeo, mas enquanto eu tô gravando ainda não. Cara, o ano inteiro postando essas descobertas. Esse vídeo aqui, ó, tô gravando, tem 1 hora de vídeo. Meu Deus do céu, vai ser muito grande. Então eu espero que gostem. Deu bastante trabalho. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Lembrando que você pode adquirir o seu e-book aqui, ó. O meu e-book que eu lancei, Como Ser Paleontólogo aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí que tá na descrição ou no comentário fixado. Ele tá por um preço muito bom para vocês adquirirem, apenas R$5. Assim você adquire conhecimento e ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele, cara, aqui, muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais, cara. Tem bastante coisa. Esse aqui é que eu imprimi, que eu não gosto de ficar lendo virtualmente, que é mania minha. E eu amo ler físico. E aí eu imprimi para deixar aqui para mim o meu próprio livro, né, que eu acho muito da hora. Então, espero que vocês gostem, e para quem adquiriu eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram, eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso se torne paleontólogo de verdade, assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. Meus dinossauros, se vocês quiserem ter sua pergunta ou batalha respondida o mais rápido possível aqui no canal, é só ir aí embaixo no botão Valeu Demais e mandar sua pergunta ou batalha. Que aí você vai estar ajudando o canal e ao mesmo tempo vai ter rapidinho a sua pergunta e batalha respondida aqui no canal. E meus dinossauros, não esquece de ir lá no meu canal de gameplays, cara. Tá muito legal, tá com conteúdo muito engraçado com gameplay toda semana. Eu tô jogando nesse momento a saga Injustice, que tá muito da hora. Eu não esperava, não lembrava que esse jogo era tão bom, cara, muito feliz. E vai ter muitos outros jogos de terror, de dinossauro, de vários outros tipos. Vocês vão gostar demais, cara. Vamos rumo a 500 inscritos. Falta pouco. Acho que dá pra chegar em 500 inscritos até o final do ano, pelo menos. E também não esquece de ir no meu canal de reacts. Nesse momento ainda não estou postando vídeo de novo, porque eu tô sem tempo, o final de ano sempre é uma correria. Mas já vai voltar com o vídeo todo dia lá. Além de que eu tô já planejando e deixando tudo arquitetado pro lançamento do canal de curiosidades de anime, né? Eu quero fazer, que eu sempre quis fazer o canal de anime, falar sobre coisa que eu gosto. E em breve eu vou lançar pra vocês irem lá se inscrever e curtirem o conteúdo.
E aí na tela vai estar aparecendo minhas outras redes sociais. Me segue lá também, que eu posto conteúdo que eu não posto aqui. Respondo todo mundo no Instagram, converso com vocês. Aí vocês me dão várias ideias sobre reagir a coisas, fazer algumas coisas diferentes. E é muito legal, cara. Eu gosto muito. E lá eu solto anúncios também de quando eu vou estar em eventos ou algumas coisas diferentes, etc. Então, não esquece de me seguir lá. E aí no final, meus dinossauros, vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais para vocês verem, aprenderem e se divertirem. Então, um beijo e sejam extintos.